A doença do refluxo se caracteriza por sintomas relacionados ao retorno anormal do conteúdo do estômago para o esôfago e, eventualmente, até a boca. Saiba como prevenir essa doença ou até mesmo tratá-la na reportagem de Luiz Alberto. Para saber mais sobre refluxo, conversamos com o Dr. Lucas, que explicou. O refluxo gastroesofágico é o retorno do conteúdo ácido do estômago até a boca através do esôfago. E a doença do refluxo é quando este refluxo ocorre de uma maneira mais exacerbada, provocando sintomas e piora da qualidade de vida da pessoa. Normalmente, ao engolir, nosso alimento ele passa do esôfago até o estômago e na transição tem uma válvula que abre nesses momentos que a gente se alimenta e fecha nos demais momentos. E quando a pessoa tem a doença do refluxo, essa válvula ela abre com mais frequência e há um retorno mais exacerbado de conteúdo do estômago para o esôfago, até mesmo fora dos momentos alimentares. Os principais sintomas da doença do refluxo são azia, queimação. Às vezes a pessoa pode ter alguns sintomas que não são tão típicos, mas também pode estar relacionado como dor no peito, tosse, pigarro na garganta, uma sensação de incômodo ou ardor na garganta. Os indivíduos que têm maior risco de ter a doença do refluxo são as pessoas obesas e grávidas. Pelo próprio aumento do volume abdominal, há um aumento da pressão no estômago e com isso há uma maior tendência a sair e retornar o ácido do estômago para o esôfago, e também nos pacientes tabagistas. O diagnóstico da doença do refluxo ele é feito através dos sintomas típicos da azia e da regurgitação, e em alguns casos é necessário também fazer endoscopias digestivas altas, que é um exame que visualiza a mucosa do esôfago e do estômago e consegue perceber quando há alguma lesão ou inflamação provocada pela agressão do conteúdo ácido do estômago no esôfago. Além disso, em alguns casos, pode ser feito a pH-metria, que é um exame no qual é colocada uma sonda através do nariz até o estômago e ela mede o pH. Então, quando tem episódios de retorno do conteúdo do estômago, há uma queda do pH e com isso você consegue perceber que realmente está tendo episódios de refluxo e se for muito frequente, pode até dar mesmo o diagnóstico da doença do refluxo. O médico ressalta sobre a questão da automedicação. A automedicação ela deve ser evitada porque muitas das vezes a pessoa ainda não tem um diagnóstico correto de qual é o problema que ela tem e você acaba às vezes se expondo de maneira desnecessária a um medicamento e aos efeitos colaterais desse medicamento sem necessariamente às vezes ter o benefício esperado, e outras vezes você pode ter associado a alguma outra condição mais grave e que pela automedicação você pode atrasar o diagnóstico. Então é importante também ressaltar que os pacientes que têm, além dos sintomas típicos de refluxo, que é a queimação e a regurgitação, os pacientes que têm perda de peso, que têm dificuldade para engolir, que têm vômitos repetidos, esses têm que realmente procurar com mais urgência o médico gastroenterologista para poder fazer um diagnóstico mais efetivo de qual o problema exato que essa pessoa tem. Em relação ao tratamento, a gente tem algumas medidas medicamentosas e outras que são não medicamentosas. Em relação às medidas não medicamentosas, nos pacientes que estão acima do peso, é muito importante perder peso. Se perder cerca de 5% do peso corporal, já promove um alívio importante dos sintomas. Além disso, evitar o tabagismo, evitar deitar-se após as refeições, esperar pelo menos 2 horas para poder se deitar. Além disso, é importante evitar refeições muito grandes, porque há um aumento, realmente uma distensão do abdômen, e com isso também pode ter mais episódios de refluxo. Alimentação gordurosa, alguns alimentos específicos também podem provocar sintomas de refluxo em algumas pessoas. Então, se a pessoa identifica algum alimento específico que te provoca sintoma, é bom evitar esse alimento. Em relação às medicações,
A classe de medicamentos mais efetiva são os inibidores de bomba de prótons. O mais conhecido de todos é o omeprazol, mas existem diversos outros medicamentos da mesma classe que têm efeito semelhante. Atualmente tem um medicamento novo que chama vonoprazana, que age de maneira semelhante ao omeprazol e que também tem um efeito muito significativo e tem uma ação inclusive mais rápida do que o omeprazol na inibição da secreção ácida. Sobre o tratamento, ele esclarece. Em relação aos efeitos colaterais do omeprazol e dos inibidores de bomba de prótons, que muitas pessoas têm medo, na verdade, os estudos têm mostrado realmente que pode haver uma diminuição do magnésio, pode ter uma diminuição de vitamina B12 nos pacientes que fazem uso prolongado dessa classe de medicação. Outras doenças como Alzheimer, na verdade teve um estudo no passado que mostrou uma associação, mas não necessariamente um efeito causal e também não foi evidenciado isso em novos estudos. Então, outras preocupações em relação aos omeprazóis, outros efeitos colaterais de longo prazo, ainda precisam de mais estudos realmente para afirmar categoricamente que tem uma relação direta. Em relação à cirurgia, ela é indicada somente naqueles pacientes que têm hérnia de hiato. O que é isso? É quando uma parte do estômago ele se movimenta superiormente e fica numa posição dentro do tórax, e nesses casos, quando a hérnia é uma hérnia grande, é necessário realmente uma correção cirúrgica para poder aliviar os sintomas do refluxo. Em caso de hérnias pequenas, apenas a medicação já é suficiente para poder tratar esta doença.